Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Dr. Guilherme Costa. Gostaria, antes de mais, de o cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu, não tendo objetivamente nenhuma questão em concreto, gostaria ainda de poder requerer-lhe algum comentário a algumas das questões. Nomeadamente, o artigo 39 da Constituição determina que a ERC, a entidade administrativa independente a quem caberá a ação de regulação do setor da comunicação social, deve ter como objetivo assegurar a garantia do pluralismo e da diversidade, assegurar o confronto das diferentes correntes de opinião, assegurar a não concentração da propriedade da comunicação social e, entendendo nós estes como os objetivos fundamentais da ERC, entendemos que qualquer avaliação que se faça ao papel da ERC, e nomeadamente a estes 2 anos de mandato, deve ser no sentido de perceber se a atuação desta entidade contribuiu ou não para o aumento do pluralismo e da diversidade no setor da comunicação social. O relatório da regulação da ERC de 2009 é claro no sentido de nos deixar algumas pistas no que diz respeito ao pluralismo e à diversidade na programação geral dos 3 operadores, mas também na informação. Nós tivemos a oportunidade de ter o diretor de informação da RTP aqui, que nos prestou esclarecimentos, creio que muito importantes, no que diz respeito a estas matérias. No entanto, eu gostaria de lhe deixar esta questão, se entende de facto que existe hoje mais pluralismo e mais diversidade no âmbito da comunicação social e de que forma é que a ERC contribuiu de facto para esse objetivo. A segunda questão que lhe gostaria de colocar prende-se com a Lei da Televisão, que foi recentemente aprovada na Assembleia da República e que, no nosso entendimento, no entendimento do PCP, existiu uma situação grave no que diz respeito a não estar consagrado na Lei da Televisão que a garantia do serviço público é garantido pela RTP-SA. Nós entendemos, de facto, que também a existência apenas da RTP-SA no texto da lei não garante por si só a sua não privatização e, por isso, entendemos importante a apresentação de uma proposta que garantia que o serviço público de televisão é garantido por um operador de capitais exclusivamente públicos. Infelizmente a proposta não teve acolhimento, porque é diverso o entendimento que os vários partidos têm sobre esta questão do serviço público e não podemos deixar de ficar preocupados quando, da parte do Partido Socialista, houve o entendimento de que não seria necessário garantir a existência da RTP-SA na lei da televisão para assegurar de facto que a empresa que tem ao longo destes últimos anos e, creio eu, desde sempre garantido o serviço público, poderá de alguma forma continuar a fazê-lo. E era por isso que também gostaria, se possível, de ouvir uma palavra sua sobre isto, porque, ironicamente, hoje a sua audição calhou num dia especialmente conturbado para a vida política nacional e, como deve imaginar, da parte do PCP, que entende que o Serviço Público de Televisão tem um papel muito importante na garantia do pluralismo, da diversidade, da liberdade de expressão em Portugal, entendemos por isso que o serviço público deve ser assegurado por uma empresa pública, de facto, e por isso vemos com alguma preocupação o cenário que se pode avizinhar no que diz respeito ao setor da comunicação social e, portanto, se possível, também gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre esta matéria. Muito obrigada. Sr. Presidente, Sr. Presidente do Conselho de Administração, eu gostava que ficasse claro uma questão desde o início na intervenção do PCP. Nós somos do lado daqueles que entendemos o escrutínio ao serviço público no sentido do reforço desse serviço público e não no sentido da extinção do serviço público. Portanto, entendemos a importância do serviço público, inclusive para a nossa democracia e para o reforço do nosso regime democrático. No entanto, não confundimos, por vezes, alguns caminhos que têm sido trilhados em empresas públicas, e nomeadamente na RTP, na distribuição dos sacrifícios, que é um bocadinho ao mesmo que se passa no país, que se pedem sacrifícios quase sempre aos mesmos de sempre.
E o Sr. Presidente há de reconhecer de que os cortes salariais e os congelamentos salariais violam o acordo da empresa e violam o que está consagrado na contratação coletiva do setor. E, portanto, como bem disse, o Conselho de Administração da RTP resolveu um PEC por antecedência, não é? Porque o congelamento dos salários foi anterior ao imposto pela Lei do Orçamento de Estado e, portanto, os trabalhadores da RTP há muito que estão, de certa forma, confrontados com esses sacrifícios. E gostaria de lhe dizer se, e não falando de salários, mas falando de ganho mensal, porque são, de facto, coisas diferentes, se os cortes e o congelamento do ganho mensal foi, de facto, para todos os trabalhadores ou não. Se podem, de facto, confirmar isso, porque era importante, porque dos dados que conhecemos, e por isso é que é importante ouvi-los, de facto, existem informações de que o ganho mensal, não através do salário, mas nomeadamente dos subsídios de integração, terão originado aumentos do ganho mensal de alguns trabalhadores. E, portanto, era importante confirmar esta informação. Depois, se nos pode dizer qual é o volume de custos com o Conselho de Administração, de uma forma geral, por despesas de representação, despesas de funcionamento regulares, se têm esses números, seria também importante para nós termos. Depois, o Sr. Presidente falou-nos aqui de que, creio que foi esta a expressão que utilizou, viram nas páginas dos jornais quanto é que receberiam, creio eu que estavam a referir aos jornalistas que depois acabaram por ser contratados. O Sr. Presidente do Conselho de Administração, quando esteve aqui a última vez na Comissão de Ética, questionámo-lo pelo facto do anúncio destes salários milionários e se de facto isto correspondia ou não à realidade e que era importante da parte do Sr. Presidente de haver essa confirmação ou não. E o Sr. Presidente disse que isso não acontecia. Eu creio que o Sr. Presidente disse mesmo que tirando um caso ou outro, até equiparando ao preço de mercado daquela pessoa, e se não eram praticados aqueles salários. E, portanto, a minha dúvida é se, de facto, os preços que nós vimos nas parangonas dos jornais corresponde, de facto, ou não à realidade do que eram os ganhos mensais e não os salários. Estou a falar de ganhos mensais e não salários. Depois, ainda dizer-lhe de que o trabalho de outsourcing. Sr. Presidente, nós temos informação de que o trabalho de outsourcing, muitas vezes o recurso ao outsourcing foi feito, nomeadamente através no serviço dos operadores de câmara, quando haviam respostas no quadro da RTP para corresponder a isso. E posso-lhe dar o exemplo dos dados que temos, e por isso daí a importância da sua confirmação, de que existem 4 operadores de câmara com serviço, por exemplo, no dia 16 de fevereiro da RTP, do quadro, sem serviço atribuído e, mesmo assim, houve recurso a 3 outsourcings. E, portanto, há de compreender que, certamente, e naturalmente, tem muito mais experiência de gestão que eu, que não tenho nenhuma, e, portanto, a interpretação dos números e, como falou aqui, dos ganhos, certamente isto não contribuirá em nada para isso. Depois, falou-nos aqui de estágios, eu gostaria de confirmar se seriam estágios não remunerados, se existem e quantos, se são estágios no âmbito do IFP, se são estágios curriculares. Porque os estágios curriculares não permitem, nomeadamente na área do jornalismo, não permitem o trabalho na linha de redação, a não ser quando acompanhado pelo responsável do estágio. Depois ainda de perguntar-lhe se, sobre as questões dos subsídios de integração, se foram alguns atribuídos, se existiu alguma situação em que houve aplicação do subsídio de integração e em que termos. Porque falou-nos aqui que isto é uma situação que já transitava da anterior administração. Pois bem, no ano de 2010, se houve ou não a aplicação deste subsídio de integração. Depois falou-nos aqui da supressão dos serviços, falou-nos da supressão de serviços, deu-nos agora o exemplo da RDP, qual seria o outro serviço? Porque com menos trabalhadores, querer mais produtividade e querer melhor serviço público, das duas uma, ou não se paga horas extraordinárias, que é o que a Lei do Orçamento de Estado propõe, e isto se há de ficar ad eterno, ou com menos trabalhadores a receberem menos, a não receber pelo trabalho suplementar, o sacrifício
vem sempre ser imputada aos mesmos. E nós entendemos que uma das garantias do serviço público é o respeito pelos trabalhadores da RTP e o respeito por estes direitos que estão consagrados na lei, estão consagrados na contratação coletiva e no acordo de empresa, e que tem que ser aqui também o serviço público a servir de exemplo e de farol até aos operadores privados no respeito pelos direitos destes trabalhadores. Nós entendemos, de facto, que isso é muito importante. Obrigada. Presidente, era apenas uma última questão. O PCP entende que o serviço público de televisão tem custos, objetivamente. E, portanto, a abordagem do serviço público exclusivamente a partir dos custos é esconder um objetivo fundamental da existência do serviço público, que, aliás, tem obrigações especiais, apesar de nós entendermos que as obrigações do pluralismo e da diversidade tanto devem corresponder ao operador público como aos operadores privados. É uma concepção que defendemos porque trata-se, de facto, de um direito e de um dever constitucional. Mas, de facto, quando o Sr. Presidente nos fala de menos trabalhadores, mas de mais produtividade, quando nos diz que existe o desígnio, e creio que legítimo e correto, de melhor serviço público, cria-se uma situação difícil, com menos, fazer mais, pagando menos aos seus trabalhadores, porque, de facto, as remunerações salariais e o ganho médio mensal são um estímulo à produtividade, não é? E, portanto, eu creio que isto é um elemento importante. E, portanto, a questão que eu gostaria de colocar é se o equilíbrio das contas da RTP foi apenas assente nas condições salariais, apenas nos cortes por via dos salários dos seus trabalhadores, e se houve alguma análise, por exemplo, dos custos com o outsourcing, dos custos pelo preenchimento dos quadros de pessoal de acordo com as necessidades permanentes da RTP, para não ter que se recorrer ao outsourcing nos vários serviços, aqui não em concreto sobre nenhum. E a última questão que gostaria de colocar era se confirma de que em que ponto é que estão as negociações com os sindicatos dos trabalhadores da RTP e com a Comissão de Trabalhadores, e se tem existido essa negociação, ou nós conhecemos outros setores onde não existe, e existe abandono das negociações coletivas, e temos hoje contratos coletivos de trabalho que têm atrasos de mais de 10 anos em que os salários não são atualizados, nem outros subsídios de alimentação e transporte são atualizados. Creio que não é esse o caso da RTP, mas a questão que lhe gostaria de colocar era em que ponto de situação está a discussão com os sindicatos e com os representantes dos trabalhadores, e de que forma é que nós podemos estar descansados de que os cortes nos salários, de que o não pagamento das horas extraordinárias se mantém para 2011 exclusivamente e não para daqui para a frente, porque do que pude compreender das suas palavras, o Sr. Presidente reconhece que estes cortes nos salários fazem uma violação do acordo de empresa e do que está estabelecido na contratação coletiva. Porque existe a situação caricata, não do aumento salarial de acordo com a antiguidade, mas do corte salarial, que é uma situação nova, mas que infelizmente tem conhecido generalizações. Mas era também sobre isto a última questão que lhe gostaria de colocar. Obrigada, Sr. Presidente.